Amados, bom dia. Hoje é dia 18 de setembro do ano da graça de 2025. Continuamos a partir do versículo do capítulo 2 da 1 de Pedro, versículo 21 do capítulo 2, quando Pedro, tal como João, depois também no capítulo 2, versículo 6 da primeira carta, da primeira epístola de João também o faz, a sermos exortados a seguir o exemplo de Jesus. E no passado domingo, a partir dessa exortação, nós consideramos aquilo que Jesus evidencia e mostrou e revelou que nos agrada e que naturalmente queremos seguir e podemos ser um pouco objetivos sobre isso. Já falámos sobre santidade, já falámos sobre pecado, o amor, o perdão, compaixão, o sofrimento. E um dos aspectos que nós encontramos na vida do Senhor Jesus, que certamente nos agrada, tem a ver com a missão. O Senhor Jesus estava completamente focado na missão que tinha recebido do Pai, a razão pela qual veio até nós e aqui viveu. E por isso, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o Senhor Jesus estava focado nessa missão. Um dos momentos interessantes para nós percebermos isso acontece lá e está registrado em Mateus 26, quando no jardim do Getsemane Judas vem com aqueles que queriam prender Jesus e numa reação muito carnal, Pedro desembanha da espada e vai ferir um dos guardas. E o Senhor Jesus é muito claro naquele momento e afirma, bom, se eu quisesse, o Pai enviaria uma legião de anjos para defendê-lo. Mas ele afirma no versículo 54, mas como é que se iriam cumprir as Escrituras? De acordo com elas, tinha que tudo aquilo acontecer. Ou seja, Jesus em todos os momentos esteve focado na missão. E isso é algo que eu creio que nós precisamos de considerar, guardar e seguir o exemplo. A missão que nós temos aqui não é de sermos pessoas felizes a passar uma quantidade de anos bem passados, perdoem-me a expressão, e a gozar, como muitas vezes nos exprimimos, a gozar a vida. Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão, enquanto filhos de Deus, enquanto discípulos de Jesus, enquanto cidadãos deste reino, é muito claro, e o Senhor Jesus deixou de uma forma muito explícita em Mateus 28, 19 e 20. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, partilhar este Evangelho a todas as pessoas, em todas as circunstâncias e aonde o Senhor nos levar, para que assim o Evangelho seja partilhado e almas possam conhecer, aceitar, receber e ser transformados pelo amor de Jesus. Esta é a nossa missão e viver, tal como o Senhor Jesus também nos ensinou, vivendo tudo isto integralmente, ou seja, enquanto vivemos o Evangelho na nossa vida, vamos pregá-lo, vamos anunciá-lo e isso obviamente fica totalmente relacionado com a nossa obediência. Associado a isto, e diretamente associado a isto, há um outro aspecto que nós encontramos em Jesus que certamente nos alegra e nos desafia a experimentar. É a forma como o Senhor Jesus perseverou nesta missão, apesar das dificuldades. O Senhor Jesus, ao orar ao Pai, em João 17, diz, lá no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes. Ou seja, o Senhor Jesus prevaleceu nesta missão e na responsabilidade que recebeu do Pai, ao ponto em Hebreus capítulo 12, versículo 2, está lá registado que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, que em troca de tudo o resto permaneceu e perseverou até à morte e morte de cruz.
não fazendo caso de tudo aquilo que estava a passar, mas obedecendo ao Pai. Nada conseguiu desviar a atenção do Senhor Jesus. Portanto, ele estava focado na missão e perseverou sempre até ao fim. E gostaria só de terminar hoje ainda referindo isso, fê-lo na condição de servo. Jesus podia ter assumido qualquer outra posição, porque ele é o Filho de Deus, ele podia ser revelado de uma outra forma, mas ele fê-lo servindo. E ainda ontem, no nosso culto aqui de quarta-feira, lembrávamos mais uma vez esse momento lá em João capítulo 13, em que o Senhor Jesus à mesa decide ensinar os discípulos sobre o que é ser um servo. E naquele encontro onde tanta coisa intensa aconteceu, uma das coisas que o Senhor Jesus ensina é ser servo, e falo cingindo-se com uma toalha e lavando os pés aos discípulos, mesmo lavando os pés àquilo que os estava para trair, o que revela uma dimensão absolutamente sublime do que é ser um servo, do que é ser humilde, mas do que é estar focado na missão e a perseverar na missão sem se desviar daquilo que foi a primeira marca que nós lembramos, que é o amor que o Senhor Jesus revela para nós. Tudo marcas maravilhosas que encontramos em Jesus e que Ele espera que nós possamos reproduzir na nossa vida todos os dias. Então o desafio para hoje é missão, estarmos focados na missão, perseverar na missão e fazê-lo com corações de servos, porque foi isso que o Senhor Jesus fez e foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou, e é isso que Ele espera que nós façamos também. Tudo para a honra e glória do seu nome, e tudo por causa dele. Ele é a razão de tudo isto acontecer, é Ele que permite que tudo isto aconteça na nossa vida. Por isso, para Ele toda a honra, toda a glória, hoje e para todo o sempre. Um forte abraço, um dia muito abençoado. Querendo o Senhor, nos encontramos por aqui. Até lá, bênçãos do Pai.